Gente, boa noite. Hoje a gente está com o Lucas Gesta. Ele vai falar sobre a perspectivas em história da igreja. Bom, eu sou a Rayana, a gente está em mais uma reunião da BC2 Maceió. Se o Lucas quiser se apresentar para a gente, por gentileza, mas ele é licenciado em História e pós-graduado em História da Igreja. Lucas, fica à vontade, seja bem-vindo, se apresente para a gente e já estamos gravando. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui com a BC2 Maceió, convite do CID. Eu sou Lucas Gesta, eu trabalho como História do Cristianismo, sou graduado em História, pós-graduado em História da Igreja, sou pós-graduado também em Teologia Bíblica, sou mestre em História Social e estou doutorando em História Política nesse momento. Eu atuo também, sou coordenador de uma pós em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, na Faculdade Batista aqui do Rio de Janeiro. E já há alguns anos eu atuo na cadeira de História da Igreja também da Faculdade das Assembleias de Deus. Além de outros seminários, outras faculdades, outras pós, a minha vida, resumindo, acadêmica e docente é envolvida com a história do cristianismo, além do trabalho também nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube. Enfim. Pode começar? Pode sim, já estamos gravando. Só um aviso, pessoal, por gentileza, deixem o microfone desligados e no final nós vamos para a gravação para que vocês possam fazer suas perguntas ao Lucas. Tá bom. Quanto tempo eu tenho? Até umas 10 horas, eu acredito que tá ok. Tá bom. Então, quero começar falando aqui de uma coisa muito importante, que é a área de história do cristianismo no Brasil. Você imagina, né, que quando a gente trata de história do cristianismo, a gente está pegando uma religião que surge no século I e surge no Oriente, surge entre a Palestina e a Síria, e já até o século II ela já está presente em 3 continentes, na Ásia, até a Índia, na África, no norte setentrional e no norte oriental, e num pedaço da Europa, pelo menos dentro dos limites do Império Romano. E depois uma religião que até hoje ela se expandiu para os 5 continentes. É a maior religião do mundo. Ela construiu continentes, né? A gente pode dizer que a Europa é um continente construído pelo cristianismo, porque essa noção, né, de continente é uma noção cultural. As Américas são continentes construídos pelo cristianismo. Toda a cultura, sociedade, política, economia, filosofia, ciência, isso que a gente está vivendo, que é a universidade, ela é cristã, foi o cristianismo que inventou isso, que inventou a universidade, que inventou o hospital, que inventou as ciências, a análise da natureza. E quando a gente observa o meio acadêmico, a gente vê um desprezo no Brasil, quase que generalizado e sistemático, a temas que envolvam diretamente a história do cristianismo, a história da teologia, a história do dogma, a história da formação das igrejas, das denominações. Quando a gente observa, não é que não existam, existem programas universitários que tratem disso, alguns, seja dentro da história, seja dentro da ciência da religião ou das ciências sociais, mas se a gente entender, né, se a gente observar, precisa entender a profundidade do que é o cristianismo para o mundo hoje, deveria ter um programa de especialização em cristianismo em todas as universidades, pelo menos dentro dos cursos de humanos, porque tudo que a gente possa pensar, literatura, todos os tipos de ciência,
vai passar necessariamente dentro do Ocidente, tá? Por algum debate cristão, teológico, filosófico. Os primeiros filósofos ocidentais a partir do século IV, os primeiros cientistas, se a gente pegar o surgimento da física, o surgimento da medicina, o surgimento da biologia, e pegar os debates filosóficos por trás, né, que tem a ver com a teologia, enfim. O cristianismo, como objeto de análise no Brasil, ele sofre de uma sistemática abandono, né? E não deveria, né? Nesse sentido, há alguns anos eu venho tentando popularizar o ensino de história do cristianismo. Tá? A gente montou, algum tempo atrás, um núcleo de estudo de cristianismo no Oriente. Eu montei a pós em História do Cristianismo também para fomentar a pesquisa nesse campo. Participamos, né, de revistas, de congresso, popularização através das redes sociais. E o que eu observo também, né, em primeiro lugar, você tem um abandono completo. Então, o estudante que queira se especializar, ele vai ter muita dificuldade de propor uma monografia, uma dissertação, uma tese, porque não vai ter um orientador para isso. Ou quando tiver... Eu estava até conversando com outro amigo também, que o Brasil ele é meio que o único lugar que a Idade Média não estuda a igreja. Parecia que não tinha igreja na Europa na Idade Média. Raros são os programas, né, que vão tratar do cristianismo, sendo que a Idade Média é o cristianismo, a Idade Média europeia. Então, nesse sentido, a gente já tem essa primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que quando você quer estudar a história do cristianismo, a gente entra num problema que é a publicação, a bibliografia. Há muitos anos atrás eu gravei um vídeo, História da Igreja versus História Eclesiástica, mostrando que há duas tendências quando a gente vai ler um livro de História da Igreja ou você vê algo produzido. E eu chamei de história eclesiástica a tendência dominante. Que você vai pegar um livro, e aquele livro vai defender uma denominação. Ou vai defender a Igreja Católica, demonizando todas as outras formas de cristianismo que existiram, ou vai defender a Igreja Protestante, demonizar todas as formas de cristianismo que vieram antes, ou vai defender entre protestantes ou luterano, ou reformado, ou os grupos anabatistas, enfim, sempre favorecendo heróis, sempre dentro daquela visão eclesiástica, defendendo uma fé, defendendo uma doutrina, defendendo uma igreja e condenando as demais. E isso fez com que a gente tivesse, a gente vê hoje isso, um senso comum completamente distorcido da história do cristianismo. A gente vai na universidade ver as pessoas falando, professores importantes, que tinha uma igreja católica na antiguidade e que ela dominou tudo, e vieram os imperadores, e não sei o quê, e daqui a pouco vem Lutero e divide tudo. Né? É quase que quase que uma novela da Globo, inventada, um senso comum, preso em todas as partes, que te afasta das possibilidades reais de uma pesquisa gigantesca e maravilhosa, porque o cristianismo, aonde ele chega, ele preenche todos os espaços, ele conversa com todas as classes, com todas as filosofias, com todos os grupos, ele atende a todos, e por isso surgem diversas igrejas, sempre foi dividido por conta disso, nunca houve uma igreja só. E essas igrejas se tiveram em várias partes, e é por isso que está em várias partes, dialogando com as culturas que surgem diferentes doutrinas. E os grupos que são condenados como hereges acabam sendo abandonados dessa história eclesiástica, você não tem acesso ao que eles disseram, entre aspas, você não tem acesso.
e apenas os grupos considerados ortodoxos viram que aqueles privilegiados nos manuais de história do cristianismo, de história eclesiástica, né? Então, o estudante que vai tentar, ele encontra também esse problema. Livros de história eclesiástica viciados, deturpados, sem metodologia, apenas cópia e cola de tudo que já se produziu antes. E é um roteiro que já existe há 400 anos, né? Surgiu na época da Reforma, quando os luteranos criaram as Centúrias de Magdeburg, que é a primeira história eclesiástica feita dentro da universidade para atacar o catolicismo. Os católicos reagiram com os anais eclesiásticos do Belarmino, atacando os protestantes, e desde então, 400 anos, é um repetir de senso comum errado. E foi muito perceptível aqui no Brasil quando eu comecei a falar de cristianismos orientais, né, que é todas aquelas igrejas que vieram da primeira expansão apostólica na Ásia e na África, que existe até hoje, tem milhões e milhões e milhões de membros ao redor do mundo, na janela 1040, e você vai falar disso aqui no Brasil, ninguém nem sabe. E disseram que na janela 1040 não tem crente. Enfim. Então, a gente começou, né? Eu comecei esse trabalho de levantar bibliografia especializada, seja em português, seja lá fora, em apresentar, em ajudar as pessoas dentro desse caminho de pesquisa. E eu acabei observando que é um caminho muito profícuo, é um caminho muito bom, porque ele está aberto. O que você quiser pesquisar, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, história da África, história da Ásia, a história das Américas, história política, econômica, social, cultural, onde você quiser entrar, seja no campo teórico, metodológico, recortes temporais, você vai ver as igrejas, vai ver o cristianismo atuando. Lógico, talvez, sei lá, no século II no Japão não tenha, mas, enfim, em boa parte do mundo. Então, nesse sentido, eu propus no vídeo, né, História da Igreja versus História Eclesiástica, uma produção de história do cristianismo a partir do ponto de vista acadêmico mesmo. Né? Do ponto de vista acadêmico, ele não quer defender nenhuma igreja, defender nenhuma doutrina, ele quer resolver um problema, né, teórico, problema histórico. Ele quer descobrir pontos do passado que permanecem obscuros, ele quer explicar pontos do presente. Né? Então, nesse sentido, dentro da academia, nós podemos explorar a história do cristianismo, explorar a documentação, descobrir coisas novas, levantar novas pesquisas, teses, fazer o que o acadêmico tem que fazer, obviamente, né? E, ao mesmo tempo, oferecer possibilidades de entendimento novos. E a história eclesiástica, por ser viciada, ela não consegue quebrar determinada barreira. Esse é o primeiro ponto. Então, dificuldade em geral da academia brasileira. Segundo, a dificuldade em geral de você encontrar uma bibliografia. Mas uma possibilidade, né? Uma possibilidade de pesquisa, uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade de entendimento. No meu caso, trabalhando no Estado do Cristianismo, quase que obrigatoriamente você vai atingir o público que é cristão, seja ele católico ou protestante, evangélico, oriental, enfim. E, nesse sentido, você acaba esbarrando com a questão da teologia, da igreja. Né? Eu leciono em instituições, em faculdades, mas que também são confessionais, sempre lecionei. Seja instituições reconhecidas pelo MEC, acadêmicas mesmo, seja seminários livres. Né?
E ao adentrar em sala de aula e começar a explicar e lecionar a história do cristianismo de uma forma mais completa, abrangente, neutra, honesta, dentro dessas faculdades de teologia, dentro desses seminários, eu percebi também uma contribuição muito grande. Uma contribuição muito grande. Porque o aluno, o estudante de teologia, ele acaba tendo somente acesso a um tipo de coisa, a um tipo de teologia da denominação dele, daquela confissão, e se ele tomar cuidado, ele acaba demonizando todas as outras e achando que só ele está certo. E aí não surge um bom teólogo, não surge um bom pastor, não surge um bom professor de teologia, porque ele acaba ficando engessado. Né? Nesse sentido, a história do cristianismo sendo ensinado para a teologia mostrou ser extremamente produtiva, ajudar não só a pessoa na caminhada de conhecimento teológico, porque, olha, não tem só essa tua teologia aqui, tem várias outras que dialogam ou que brigam. E por que elas brigam? Porque uma é bíblica e a outra não é? Não, porque talvez tenha um componente filosófico, cultural por trás. Talvez as pessoas queiram dizer a mesma coisa, mas pela própria língua, pela própria hermenêutica, se torna inviável o entendimento. A gente vê isso, por exemplo, nos debates cristológicos, que vão ocorrer entre o século IV e o século VII, na Síria, na Palestina, na Alexandria, na Capadócia. Pessoas tentando dizer que Jesus Cristo é homem e Deus, mas se odiando e se excomungando mutuamente, porque usavam linguagens dentro do mesmo grego, aqui um de um grego de uma época, o outro grego mais recente, o outro dentro de um ambiente menos helênico, cada um tentando definir a sua fórmula e não chegando ao entendimento. Debates trinitários também foram assim. Assim como tem o debate hoje de calvinismo e arminianismo, eu fico olhando assim, nossa, Armínio era calvinista, reformado, catecismo de Heidelberg. Não são duas coisas distintas, é a mesma coisa. Enfim, e o que dizem que uma coisa é, não é. Enfim, por exemplo, só para citar um exemplo contemporâneo, ou debates hoje entre católicos e evangélicos na internet, os católicos se enchendo de certeza para falar da tradição da Igreja Católica, e na verdade eles não estão falando da tradição, estão falando de uma corrente que surge no século XX. Não tem antiguidade que eles estavam esperando, mas eles também não sabem disso. Da mesma forma, os evangélicos, não sabendo lidar com o debate, porque não conhecem a patrística, não conhecem a escolástica, acham que a igreja surgiu da reforma protestante para frente, que nenhum reformador citou, toda a escolástica e toda a patrística também. Então, nessa caminhada, aqueles que eram também historiadores, pesquisadores, como eu, teólogos, pesquisadores, eu pude encontrar amigos também em todas as igrejas. Apesar da diferença denominacional do rito, eles também têm essa ideia, né? Nós estamos dentro de um pensamento, que é o cristianismo, por mais que se divida em determinadas correntes, no fim é o cristianismo. E explicando isso na faculdade, explicando isso no seminário, na teologia, as pessoas puderam obter um rendimento melhor nos estudos, crescer na capacidade, responder lacunas, dúvidas que ficavam sem resposta numa aula tradicional de teologia sistemática.
E também aquele crescimento, né, da piedade cristã, aquele crescimento espiritual que a gente, de maneira nenhuma, despreza. Então, a história do cristianismo, ela é um campo aberto. Você encontra doutorados em história da igreja na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existe nem doutorado, nem mestrado. Você encontra departamentos gigantescos, antiquíssimos, importantíssimos sobre isso na história do cristianismo na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil não tem nenhum. Mesmo que a gente tenha instituições protestantes antigas, como a Mackenzie, como a UNASP, ou as faculdades batistas, presbiterianas, metodistas, congregacionais espalhadas pelo país, também da Assembleia de Deus, mas o Departamento de Estado do Cristianismo não existe dentro dela. Então, a história do cristianismo, ela é fundamental para a vida do pesquisador, do teólogo, acho que fundamental para as ciências humanas e sociais, porque a gente precisa entender que o cristianismo modifica, por que ele modifica as coisas onde ele chega, e ele modificou tudo. Ele está em todo o planeta, né? É fundamental para a vida de fé também do cristão, traz um crescimento muito grande, traz um ganho de espiritualidade, a meu ver, e também ele ajuda, né, no diálogo denominacional. Nesse sentido, a docência, né, a carreira, para quem quiser seguir, né, história do cristianismo, quem aí está fazendo graduação, lato stricto sensu, também é uma carreira difícil, porque, como eu falei, né, eu estou em 2 faculdades de teologia, e passei por seminários também, mas geralmente, graças a Deus, as instituições que eu estou dão muito valor a isso, né, a história, mas eu conheço várias outras que não dão, né? A história da igreja é uma disciplina de um semestre, bota um pastor lá que não conhece, ele vai pegar um livro do Carnes, ele vai pegar um livro do Michaels e vai reproduzir o que está ali e vai ficar por isso mesmo. Ou vai pegar uma apostila. Eu lembro da primeira experiência que eu tive em seminário. Eu fui dar aula num seminário de história da igreja, né? E aí eram 8 aulas para dar toda a história da igreja. Todos, 2000 anos. E uma era avaliação, não ia ter aula, e outra era um feriado. Então ia ser 6. E aí eu assustei, né? Perguntei para o coordenador, como é que eu faço em 6 aulas para dar tudo? Aí o coordenador, começa a dar reforma para frente. Eu falei, caramba, que doido, né? Reforma para frente 500 anos. A gente tem outros 1.500 anos para trás, 3 vezes maior. Acabou que eu comecei da história antiga e nem cheguei na reforma. A história antiga e Idade Média. E foi muito proveitoso. Então, é um ambiente que a gente também precisa fomentar. A gente precisa também produzir as portas, né? Já que as portas muitas não existem, a gente vai lá e cava e constrói a porta a gente mesmo, né? Isso eu tenho feito, fomentado esse desejo, essa vontade das pessoas em conhecer e entender. Tem dado cursos livres ou mesmo na pós, fomentado através das redes sociais e particularmente, né, dentro da ABC2, que é um grupo nacional de pesquisa de cristãos, né, na área da ciência. Eu acho também importante, né, que mesmo quem não seja das humanas, quem seja de exatas,
está estudando medicina, enfermagem, enfim, arquitetura, engenharia, direito, conheça também, porque uma hora você vai ser chamado a responder determinadas coisas, e você vai ser jogado, talvez, dentro de um debate, e se você não é que você não vai saber responder, né? É a mesma coisa que perguntarem dúvidas da Bíblia, da fé, e você não saber responder. Complicado. Então, nesse primeiro ponto, estou mostrando esses desafios, esses problemas, né? Mas a gente tem muitas perspectivas boas. Assim. Eu tenho observado, tenho conhecido cada vez mais pessoas que dentro da sua área estão no meio acadêmico produzindo em história do cristianismo. Existem áreas que até são, de certa forma, mais fáceis. Então, quem trabalha, por exemplo, Bizâncio, quem trabalha a Idade Média, uma hora tem que esbarrar dentro da teologia, os maiores medievalistas, seja de história econômica, até marxistas, criaram tratados sobre a teologia da época. A gente tem também uma produção dentro da ciência da religião, né? A ciência da religião no Brasil é muito voltada para a igreja, são muitos pastores e evangélicos que fazem, fomentam, né, o discurso de ciência da religião. E nós também temos uma área que, mais especificamente, é que eu trabalho no doutorado, e é que eu estou trazendo mais para o Brasil, que eu já falei aqui, que é a área de cristianismos orientais. Então, a minha tese por exemplo, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando uma junta de missões, a primeira junta de missões mundiais da história, que surgiu no século XIX, nos Estados Unidos, e tinha o objetivo de pregar o evangelho na Ásia, né, e em locais onde o cristianismo não chegou. Essa junta ela tinha uma perspectiva de encontrar muçulmanos, hindus e budistas, e ela descobre num povoado, no Kurdistão, dentro do Império Persa, na época, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, a maioria deles cristãos, assírios, não eram católicos, não eram ortodoxos, não eram armênios, não eram maronitas, enfim, eram cristãos que ninguém sabia o que era. E aí o missionário que foi enviado para lá, ele fica 35 anos de missões lá, chama aqueles cristãos de os protestantes do Oriente, olha só. Como se fosse um elo perdido entre a igreja primitiva e ficou lá escondido do mundo. Uma ideia bem século XIX também. E aí, dentro dessa pesquisa, eu trabalho o que esse missionário ele se identifica, quais os elementos religiosos, quais os elementos do sagrado, análise de discurso dos livros que ele vai produzir, das atas que ele é obrigado a produzir para a junta, para as famílias americanas que estão sustentando ele. Ele vai levar o bispo assírio lá também para os Estados Unidos, para apresentar para as igrejas, ele vai construir escolas, ele vai descobrir textos sagrados que eram desconhecidos no Ocidente, ele vai traduzir, ele vai renovar o alfabeto siríaco, né, que é o antigo aramaico. E até hoje, essa Bíblia, que a gente tem a Peshitta, na verdade, ela é fruto da tradução desse missionário também, Justin Perkins. E aí você imagina, né, o mesmo susto que esse missionário teve lá no século XIX, as pessoas têm hoje, quando a gente fala de cristãos coptos, assírios, caldeus, maronitas, né, as pessoas acham que há também só uma igreja no Oriente, né, aquela que rompeu com a igreja católica no século XI, que também isso aí
é um senso comum errôneo de história. Então, outros amigos meus começaram a trabalhar os focos e toda a riqueza da teologia e da história da igreja no Egito, outros na Etiópia. Tá? Etiópia, que é a segunda nação do mundo a se tornar cristã. A primeira é a Armênia. As pessoas acham que foi o Império Romano, foi. A primeira é a Armênia, a segunda é a Etiópia, a terceira é a Geórgia. O Império Romano só em 380. E quando a gente apresenta essa outra via, o debate meio que desequilibra aqui no Ocidente, nesse negócio de católico versus evangélico. Você tem outras vias. A gente está acostumado com uma teologia ocidental, você tem teologias orientais. A gente está acostumado com uma visão de duas igrejas, né? A católica e a evangélica. Você tem outras divisões, outras igrejas, tão antigas ou muito mais antigas que as nossas. A gente tem um roteiro teológico, né, que aqui no Ocidente é Agostinho, depois a escolástica, depois humanista, depois reforma. Só que a gente olha para o outro lado do mundo, você tem outros roteiros teológicos, com Efrem, Afraates, Máximo Confessor, Mar Babai, enfim, outros roteiros, Teodoro de Mopsueste, Diodoro de Tarso, enfim. Essa também ampliação, né, de horizontes. Outras questões também que se levantam, né, hoje é muito forte a questão decolonial, a questão afroasiática, a questão identitária. Aí você chega num programa universitário aqui no Rio de religiões africanas e eles só falam de religiões que vieram a gerar o candomblé e a umbanda, sendo que o cristianismo está lá na África há 2000 anos. Não há nada mais africano de religião do que cristianismo, seja ele o cópita, seja ele o etíope, seja ele o da Núbia, seja ele o do norte setentrional, né, de Cartago e Pona, enfim. Se fala de grupos asiáticos, de religiões asiáticas, e se esquece de falar que na Índia os cristãos siríacos são tão arraigados que eles são uma casta. Então você tem os Brahmanes, você tem os Dalits, por exemplo, né? Você tem a casta dos cristãos. De tão antigo e forte culturalmente é o cristianismo ali. Você fala de religiões chinesas, fala de zoroastrismo, a gente fala de confucionismo, e o cristianismo está lá na China, pelo menos lá desde o século VII. Né? Foi amplo dentro do Império Mongol, por exemplo. A gente fala do Islã, e quando você observa o Alcorão, você tem evangelhos da infância, cristologias heréticas, cláusulas que defendem o rei da Etiópia porque ele protegeu a família de Maomé, ele é um rei cristão, então nenhum muçulmano pode fazer guerra à casa dele, coisas assim. Cláusulas sobre Maria, Jesus Cristo que vai voltar para julgar os vivos e os mortos por lançar os infiéis do mármore do inferno. Então, falar do próprio Islã é falar da história do cristianismo daqueles que foram expulsos do império por serem heréticos. Acabaram indo para a Arábia Saudita, que era um grande centro ali em Medina, judaico e depois cristão. E da confluência ali de religiões pagãs, politeístas, judaísmo e cristianismos não ortodoxos, que surge o Islã. Né? Então, segunda maior religião do mundo. A gente fala do budismo. Esse budismo que se prega no Ocidente é muito diferente do budismo
O budismo também é um conceito que os ocidentais criaram, mas é muito diferente daquela religião que está lá na Índia, que está lá no Nepal, por exemplo. E há uma cristianização até chegar aqui no Ocidente, né? Para dar uma monja Coen da vida. O que ela fala, todo mundo acha que é budismo, mas tem muita coisa que não é. Enfim, a gente fala da história de imperadores. Entender que a Ásia Menor, boa parte do Oriente Próximo foi cristão. Séculos e séculos e séculos. E Constantinopla o cristianismo só caiu lá no século XV. Cidade é essa, Constantinopla, que surgiu no século IV, né? 330. Ela tem mais de 1000 anos. É uma cidade, primeira cidade cristã, né, no mundo, e durou mais de 1000 anos. Então, é tratar de uma riqueza. Falar aqui das Américas, né? Óbvio que você tem as religiões indígenas, mas quando os cristãos católicos, né, as missões dominicanas, as missões jesuítas, todas as missões chegaram aqui, vão transformar esse rumo, né, vão transformar, vão construir outras instituições, vão importar, vão sincretizar, vão mesclar, vão hibridizar, formando, né, nossos países. Depois, né, de Américas católicas, exceção da América do Norte, uma partezinha da América do Norte, né? Você tem o protestantismo da América do Norte se espalhando para o mundo, né, que é o século XIX, o século das missões, encontrando, né, outras dimensões. Esses dias eu tenho compartilhado um podcast que eu falei sobre a história da igreja protestante no Brasil. Como é rico, né? Os protestantes chegam aqui e só se planta commodity, é café, é açúcar, borracha, não tem nada. E Dom Pedro I e outros grandes do Império ficam desesperados. O que a gente faz? Traz protestantes. E o próprio imperador, primeiro o pai, né, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, o filho, vão usar dinheiro do Estado para importar famílias protestantes, para industrializar o país, estabelecer a mão de obra assalariada, estabelecer o desenvolvimento intelectual, pagar a vinda de pastores, financiar, e indústrias vão surgir, escolas vão surgir particulares, o ensino técnico vem para o Brasil através de protestantes, a industrialização, enfim, o Brasil toma um rumo completamente diferente por causa da introdução dessas famílias gigantescas protestantes, de alemães, de suíços, de letos, poloneses, depois de americanos, quer dizer, muito antes de ingleses, muito depois de americanos, estadunidenses, trazendo novas profissões, novas técnicas de marcenaria, de metalurgia, de comércio, de agricultura, transformando o trabalho no Brasil, trazendo a indústria. Então, para falar de história do Brasil, eu acho mais absurdo, né? Porque minha formação inicial na graduação em História, no mestrado, foi História do Brasil. Minha dissertação foi História do Brasil no século XIX. Nenhum livro que eu li, nenhum artigo, nenhuma tese, nenhum congresso que eu participei, ninguém falou do protestantismo. Passou em branco. E aí, quando eu fui pegar outras teses, outros trabalhos, recentes e antigos, você vê, não é possível, cara. O protestantismo é tão importante assim no país e ninguém fala nada. Enfim, tudo isso, né? E fora hoje, se a gente olhar os problemas ideológicos contemporâneos, os problemas que a gente tem visto no campo também do debate acadêmico, você tem um cristianismo ali sendo posto em xeque,
né? Ou seja, uma civilização cristã contra uma nova forma de tentar ser civilização que não é cristã, só que ninguém sabe o que é, nem no que vai dar. Porque o que a gente sabe é o cristianismo. As leis que a gente tem é Levítico. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, todas as declarações da criança, do trabalho, é tudo fundado em Antigo Testamento e Novo. E hoje, no direito, na bioética, né, nos grandes debates éticos, continua o cristianismo ou a gente vai para outra coisa? A gente rompe. Por que não romper? As pessoas acham, porque Napoleão lá, fez Não, gente, aquilo tudo lá é... Outro também influenciado pela burguesia protestante na França, que é a família de Napoleão. Enfim, tudo está dentro também de um debate cristão. Porque o século XVIII, século XIX, você tem os iluministas ali, seja alemães, seja franceses, tentando substituir o domínio da igreja, mas no campo fundamental é laicizar o cristianismo e não propor outra coisa que não seja o cristianismo. Kant faz isso, né? Vamos falar de Deus sem usar o nome de Deus? Vamos estabelecer o dogma, todo o sermão da montanha como a verdade ética universal, mas sem citar o nome de Jesus Cristo? E agora a gente está no impasse, né? Mantém isso ou vamos para outra coisa, para uma nova fronteira, né? Star Trek. Então, eu acho que é isso. Falei bastante e abro aí para perguntas. Quero agradecer aí a oportunidade. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Agora, quem tiver perguntas pode colocar no chat ou pode ligar o microfone. Eu vou parar a gravação. Então, fiquem à vontade.